E aí, servidores, prontos para a nossa 10ª aula? Então, a aula de hoje, pessoal, é a continuação, ó, é a segunda parte da aula anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá na minha playlist Seguridade Social 2025, assiste a primeira parte e já emenda, já maratona na segunda parte, tá bom? Muito importante isso aí. Então, antes de começar, pessoal, aquela perguntinha clássica, vocês estão bem? Vocês estão bem, pessoal? Se cuida, que a gente está na 10ª, que eu acho que vai ser umas 200, hein? Acho que a gente vai ter uns 200 vídeos aí, tá? Então, se cuida que a gente está apenas começando aí, tá? Então, se não assistiu a primeira, vai lá e assiste e já vamos começar aqui a segunda com tudo, tá? Então, Organização e Princípios Constitucionais, segunda parte. Então, vamos lá. A gente já viu lá o parágrafo único de 194, não foi isso? Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos que a gente viu na aula anterior, que quer dizer o quê? Objetivos e princípios, a mesma coisa, tá? Para efeitos de prova, a gente vai considerar a mesma coisa. Vamos lá para o inciso 7º, que foi o inciso que a gente parou. Então, no vídeo anterior, a gente finalizou no inciso 6. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante uma gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo dos órgãos colegiados. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente já, vamos abrir aqui, dar uma olhada aqui graficamente como é que fica essa divisão. Ó. Um caráter democrático, ou seja, participação de todo mundo, e de maneira descentralizada da administração. E aí, quem vai fazer essa gestão quadripartite? Ó? Todos os envolvidos, ó. Todos aqueles que têm interesse nesse sistema. Trabalhadores, empregadores, aposentados e o governo. Nos órgãos colegiados. Quais seriam esses órgãos colegiados da Seguridade Social, pessoal? O órgão colegiado da Previdência, o órgão colegiado da Assistência e o órgão colegiado da Saúde, que são as nossas 3 áreas da Seguridade, não é isso? Então, olha lá, ó, em virtude dos princípios, tivemos a criação dos 3 conselhos. Porque quando ele fala ali Seguridade, ele está falando das 3 áreas que a gente já conhece e que eu estou aqui repetindo, paz com S, eu não aguento mais falar isso. Previdência, Assistência e Saúde. Tá? Então, o Conselho Nacional da Previdência está no artigo 3º da Lei 8.213, o Conselho da Assistência no artigo 17 da Lei 8742 e o Conselho de Saúde da Lei 8.080 de 90. Pessoal, eu tinha 2 opções agora, da gente entrar nesses conselhos aqui, já encaixando nesse assunto, né, que trata do caráter democrático e descentralizado, ou estudar eles em momentos específicos. Então, o que eu acho melhor didaticamente? Agora a gente vai encarar no primeiro conselho. Lá na frente, quando a gente for estudar o segundo conselho, a gente encara, quando a gente for estudar a área de assistência, a gente encara esse segundo conselho, e aí a gente relembra lá o Conselho da Previdência, e quando a gente for pegar uma partezinha de saúde ali, vai ter umas 2, 3 videoaulas de saúde, aí a gente vai no conselho, e aí a gente confronta os outros 2 e vê ali as diferenças de um e do outro. Beleza? Eu acho que didaticamente essa é a melhor opção para a gente. Então vamos continuar desnudando esse primeiro conselho aqui, que faz parte da Previdência dentro desse caráter democrático e descentralizado, e o mais importante, gestão quadripartite. Cuidado para não me confundir, tá? Lá atrás a gente falou de custeio de forma tríplice. Custeio é pagamento de forma tríplice. Aqui é gestão de recursos, não vai pagar nada, de como vai gerir esse recurso, tá? É a gestão. Então, bastante atenção com isso. Então, vamos falar aqui do nosso Conselho Nacional da Previdência, tá? Esse conselho ele é importante, tá? Em especial, vocês conhecerem a composição dele. Então, vamos lá. O Conselho é órgão superior de deliberação colegiada. Tem como principal objetivo estabelecer o caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação, aí vai pegar todos os envolvidos, pessoal, trabalhadores, empregadores, aposentados e governo no órgão colegiado. Como que a gente vai compor esse órgão? Isso aqui, pessoal, eu tenho que saber
Tem que estar, não pode ter a menor dúvida, tá? Qual é a composição do Conselho da Previdência, qual é a composição do Conselho de Assistência e qual é a composição do Conselho de Saúde. Eu não posso ter a menor dúvida disso. Então já coloca o Illumination lá no caderno. Illumination, tá? Illumination. Composição, 15 membros. 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil. Pessoal, quem vai indicar aqui os representantes do governo federal? O presidente da República. 9 da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade e 3 representantes dos empregadores. Aqui, pessoal, a gente vai ver que são as entidades pertinentes de cada lugar desse aqui que vai fazer as indicações pertinentes. Tá? Então, lá com os representantes de classe de cada categoria é que vai cuidar dessas indicações. O de cima não, o de cima, a parte do governo, é o presidente da República. Tá? Então, 6 vindo do governo federal e 9 da sociedade civil, sendo 3 de aposentados e pensionistas, 3 de trabalhadores em atividade e 3 de empregadores. Tá? Qualquer coisa, dá uma pausa aí, congela a imagem, anota isso aqui, toca ali o Illumination, faz alguma coisa, deixa isso aqui em destaque para vocês não esquecerem. Tá? Isso aí é muito importante. Regras importantes para a prova. Então vamos dar uma examinadinha aqui em algumas regras desse conselho que a gente tem que guardar. Então vamos lá. Ó. Os membros da sociedade civil e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e pelas confederações nacionais. No entanto, todos serão nomeados pelo presidente da República. Eles fazem as indicações e o presidente nomeia todo mundo. Eu já tinha até comentado que as entidades de classe pertinente é que iam fazer essas indicações. Os representantes da sociedade civil serão garantidos por um mandato de 2 anos, com possibilidade de recondução de imediato uma única vez. Então, os 9 da sociedade civil, mandato de 2 anos com uma recondução. E os 6 do governo federal, pessoal? Os 6 vão ficando. Geralmente fica até trocar o presidente, até trocar o governo. Não trocou o governo, geralmente eles vão ficando ali. Então eles não têm esse mandato fixo. Tá? Vamos lá. O conselho será presidido pelo ministro de Estado da Previdência Social. Então já tem aqui uma figurinha que vai estar ali no conselho, o presidente dele. Tá? É o ministro da Previdência. As reuniões ordinárias do conselho ocorrerão uma vez por mês, por convocação de seu presidente, podendo ser adiada em no máximo 15 dias, se houver requerimento da maioria dos conselheiros. A maioria de 15 é 8, nesse sentido. Aí ele fala que é a maioria absoluta. A maioria absoluta de 15 vai ser 8, né, pessoal? Não tem muito o que fazer. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente ou por requerimento de 1/3 desses conselheiros. As reuniões do conselho serão iniciadas com a presença de maioria absoluta dos conselheiros, no mínimo 8, sendo exigida a deliberação pela maioria simples dos presentes. Então, a maioria daqueles que estiverem efetivamente lá participando da reunião. As ausências ao trabalho serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada. Aqui é para aqueles 3 indicados lá dos trabalhadores. Tá? Então, vai abonar, eles não vão levar falta no trabalho. E os membros e suplentes gozam de estabilidade provisória no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato, só podendo ser dispensado por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial. Aqui a ideia é a mesma lá, tá? É a mesma regra, proteção do trabalhador, para que ele não sofra nenhum tipo de discriminação e não acabe demitido apenas por fazer parte desse conselho, tá? Então as faltas são abonadas e ele não pode ser dispensado sem justa causa do trabalho. Elaboração das propostas orçamentárias. Como é que fica, pessoal? Então, as propostas anuais ou plurianuais da Seguridade, das 3 áreas, serão elaboradas por comissões integradas por 3 representantes, sendo um representante da saúde, um da área da Previdência e um da área da assistência, né? Porque essa elaboração do orçamento, né, pessoal, da Seguridade, ela embarca as 3 áreas. Então, pego um de cada área ali. Seguridade, Previdência, Assistência e Saúde. Tá? Então, bem tranquilo isso aí. Eu pincelei aqui essa parte final aqui de elaboração da proposta, porque eu achei que era o melhor lugar para encaixar aqui abaixo das regras aqui do conselho, tá, pessoal? Mas só para vocês ficarem atentos como é que quem participa aqui da elaboração do orçamento. Então, as 3 áreas da Seguridade vai ter lá o seu representante, tá? Vamos lá, pessoal. Com isso daqui, a gente fechou
os incisos lá do 194, que a gente já botou um IPC nele. Ele é aquele dispositivo que eu vou ficar lendo toda hora. Agora eu já conhecia ele inteiro. O 194 caput, conceito de seguridade, parágrafo único com os objetivos / princípios, inciso 1, 2 até o 7. Paramos aqui, já vimos ele inteiro. Agora o que você vai fazer? Ficar lendo, revisando, até não aguentar mais. Tá? Vou trazer para vocês aqui mais 2 princípios da seguridade que não estão lá no 194, mas são muito importantes para a gente. Aonde eles estão? No 195. O 195 ele é a coluna vertebral do sistema de financiamento do regime. A gente vai ler esse 195 exaustivamente lá para frente. Ainda vai demorar um pouco para a gente chegar nele, tá? Porque ele é muito importante quando a gente fala de custeio do sistema. Quem vai pagar, quanto vai pagar, quais são as alíquotas, para onde vai o dinheiro. A gente vai ter que estudar isso lá na frente exaustivamente. É uma aula bem cansativa, tá? Bem cansativa e bem trabalhada. Vamos deixar para as cenas dos próximos capítulos bem lá para frente, que é para manter vocês bem, para vocês continuarem bem aqui, tá bom? Então vamos ver 2 princípios para a gente finalizar essa parte de princípios da Seguridade Social. No próximo vídeo a gente vai olhar princípios que são direcionados, específicos para a área da Previdência Social, que é o que nos interessa aqui em termos de prova que cobra aí a legislação previdenciária, tá bom? Então vamos lá. Progressividade das contribuições. Estabelecimento de alíquotas ou base de cálculos diferenciada para as contribuições da Seguridade das empresas ou entidades a ela equiparadas. Então, em função de... Então, eu posso criar alíquotas progressivas de contribuição de acordo com o quê? Com a atividade econômica desenvolvida pela empresa, com a utilização de mão de obra intensiva, o tamanho da empresa, o porte e as condições estruturais do mercado naquele momento. Aonde está o princípio da progressividade das contribuições? Ele está aqui no 195, parágrafo 9º. Então, quando a gente for estudar lá o 195, a gente vai ver que ele tem um caput, ele tem incisos e tem um monte de parágrafo. Ele é um dispositivo bem extenso e é um dispositivo que vai estar na sua prova, seja de INSS, de TRF, de TRT, seja lá de onde for, Receita Federal, ele vai estar na sua prova porque ele é um dispositivo muito importante. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí no 195 nono. As contribuições previstas no inciso 1 do caput deste artigo, da empresa ou entidade equiparadas, poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou das condições estruturais do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de base de cálculos diferenciada apenas nos casos da linha B, C do inciso 1. A gente vai estudar essa linha B, C, vai ver tudo direitinho como é que é lá dentro do financiamento, tá? Isso aqui, essa parte final, já foi uma mudança trazida pela reforma da Previdência, tá? Lá na frente a gente vai ver por quê. A alteração feita pela emenda na parte final desse dispositivo teve por finalidade impedir a desoneração da folha de pagamento. Eu até dei uma pincelada aqui do motivo, mas lá na frente a gente vai estudar com mais ênfase o do porquê disso daqui, tá? As consequências. Aqui ele fala, né, em apertada síntese aí da questão da desoneração, substituindo por uma contribuição incidente sobre a receita ou faturamento. Logo, a partir da reforma da Previdência, só está autorizada a alteração na base de cálculo das contribuições incidentes sobre a receita ou o lucro. A gente vai encaixar lá na frente do porquê. O que estava acontecendo, quais eram as consequências e o porquê dessa proteção aqui na mudança aqui no final, tá? Então, princípio da progressividade das contribuições. Eu costumo dizer que eu chamo esse princípio aqui de PUCA. PUCA. Lembra da PUCA? Então, você pode até botar aí para anotar. PUCA. Porte da empresa, utilização da mão de obra, condições estruturais do mercado e atividade. Porte, utilização, condição e atividade. Ó. É isso que vai permitir a criação de alíquotas progressivas. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, esse é o princípio. E para fechar, um princípio que bomba em provas de concurso, pessoal, é o princípio da noventena. Esse aqui você pode colocar o illumination no material de vocês, pode colocar um importante pra caramba, pode colocar uma caveira, um caixão, tudo o que vocês quiserem, vocês não esquecerem que esse princípio ele bomba em provas das mais diversas provas. Tá? Vocês vão ver muitas questões por aí falando de noventena. Que lá na prova pode estar escrito assim, anterioridade nonagesimal.
Eu já vi até por aí escrito anterioridade nonagesimal mitigada. Então, tudo isso pode estar na prova e quer dizer a mesma coisa, tá? Vamos estudar, hein, pessoal? Vamos ficar firme aí, manter o foco. Então, vamos lá, ó. As contribuições sociais para a Seguridade só poderão ser exigidas depois de decorrido 90 dias da data da promulgação da lei que as houver instituído ou modificado. Então, quando eu criar um tributo aqui dentro da área da Seguridade Social, eu só posso cobrar esse tributo no mínimo depois de 90 dias. Então, não posso chegar no mês seguinte e já começar a contribuir. Então, essa é a ideia do princípio da noventena. Eu preciso dar um tempo para a pessoa se organizar para pagar aquele tributo. E o tempo mínimo é 90. Se quiser botar na lei 120, 150, 180, não tem problema nenhum. Esse é o tempo mínimo que deve ser observado. 90 dias para as contribuições da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Aonde está isso? Ó? Lá naquele 195 que a gente vai estudar muito ele, tá? Então, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas depois de decorrido 90 dias da data da publicação da lei que a houver instituído ou modificado, ou seja, era 10%, passou para 15%, 20%, não instituiu, só modificou. Aumentou, trouxe um ônus para a pessoa, 90 dias, no mínimo. Não se lhe aplicando o disposto no artigo 153b, que trata aqui do princípio da anualidade. Tá? É uma regra lá do direito tributário que não nos interessa aqui para efeito de prova. O que eu tenho que focar aqui? Noventena, IPC de importante pra caramba, Master Plus. Tá legal, pessoal? Porque ele está sempre aparecendo em prova. Então, criei, ó, vamos lá, ó, criei ou modifiquei a alíquota, no mínimo só vou poder cobrar depois de 90 dias. Então, aqui a gente fecha esses princípios da Seguridade. Lembrando que os dois últimos aqui estão no 195 e não lá no 194 que a gente estava estudando, tá bom, pessoal? Então, como é de praxe, se vocês gostaram, se estão me seguindo aí, se estão assistindo as aulas, se já foram lá no meu Insta e já estão me seguindo lá também, deixa o seu like, compartilha, comenta ali no vídeo. Se o áudio estiver ruim, comenta também, professor, o áudio não ficou muito bom, melhora esse áudio. Que aí eu vou mexer aqui no microfone que está posicional, vou tentar ajeitar. A imagem ficou ruim, está embaçada, tá isso. Vai me dando as dicas ali que eu vou tentando melhorar o vídeo para vocês. Tá bom? A gente vai tocando aí da melhor maneira possível, que a caminhada é longa, mas o sucesso ele é inevitável. Tá bom, pessoal? Até a próxima.